Em um sertão marcado por injustiças e segredos, surge um homem que carrega no olhar a força e a fúria do cangaço. Antônio, um fazendeiro silencioso, transformado pela dor e pela perda, decide fazer justiça com as próprias mãos, mas à sua maneira, deixando rastros de mistério e medo, ao lado de seu fiel companheiro, César, e seu lindo cavalo, que se torna uma sombra que caminha entre o passado e o presente, punindo os que pensam estar acima da lei. Cada passo, cada gesto, carrega a marca de Lampião, e o vento do sertão sopra o nome de um novo justiceiro, aquele que ninguém vê chegar, mas todos temem quando parte. Se você gosta de histórias cheias de mistério, vingança e justiça, com alma nordestina, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar o que achou dessa jornada de Antônio e César. O sol ainda se espreguiçava no horizonte quando a pequena fazenda Moura começou a ganhar vida. O canto das galinhas, o balido distante das ovelhas e o ranger das cercas de madeira compunham a sinfonia matinal do sertão. Antônio Moura, homem de poucas palavras, mas de presença imponente, caminhava entre os canaviais e os galpões. Sentia o peso da responsabilidade sobre sua família. Cada passo que dava era uma mistura de rotina e vigilância. Ele parecia pressentir que aquele dia não seria comum. No alpendre, Maria preparava o café da manhã com todo o amor de uma mãe, enquanto Severino Batista, funcionário fiel e mentor de Antônio, contava histórias antigas do cangaço. Falava de Lampião, o rei do cangaço, e das estratégias ousadas que ele empregava para proteger sua própria vida e a de seus companheiros. Antônio ouvia com atenção, absorvendo cada detalhe, mas algo em seu olhar indicava que não era apenas fascínio. Havia uma centelha de entendimento, uma conexão que ele ainda não podia explicar. Dizem que Lampião nunca esperava pela justiça dos outros. Ele fazia a sua, comentou Severino com a voz grave e firme. Antônio assentiu, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Algo dentro dele despertava. Uma curiosidade que antes era apenas intelectual começava a tomar forma como uma promessa silenciosa. Se alguém ameaçasse sua família, ele faria qualquer coisa para protegê-la. Qualquer coisa. Enquanto isso, no caminho da capital, seus filhos Helena e João se preparavam para a viagem que mudaria suas rotinas. A mala cheia de sonhos e expectativas parecia pequena diante do futuro que os aguardava. Antônio e Maria, do portão da estrada de terra, os observavam partir, sentindo o aperto no peito de uma ausência que nunca haviam experimentado. A fazenda, agora silenciosa, parecia maior e mais vazia, como se o vento e o céu também percebessem que algo estava prestes a acontecer. Mesmo em meio à calmaria da manhã, Antônio sentiu uma inquietação crescente. Cada sombra parecia se prolongar. Cada movimento da natureza parecia um aviso silencioso. Ele se aproximou do fundo da fazenda, onde Severino observava atentamente, e notou algo quase imperceptível, uma sombra passando entre os arbustos. Por um instante, pensou ser sua imaginação, mas não era. Algo estava errado, e a sensação de perigo começou a se infiltrar na tranquilidade da manhã. O dia avançava com a normalidade superficial da rotina, mas dentro de Antônio uma tensão crescia. Ele sabia que a vida como conhecia estava prestes a mudar. E mesmo sem entender exatamente como, a semente de uma transformação, de uma justiça que ele teria de construir com suas próprias mãos, começava a germinar. A capital parecia gigantesca aos olhos de Helena e João. Ruas apinhadas de carros, prédios que tocavam o céu e multidões que pareciam indiferentes criavam um cenário novo e intimidante para os dois jovens. Cada passo era acompanhado por uma sensação de alerta constante. Helena sentia olhares que pareciam segui-la, sombras que se moviam de maneira suspeita, sussurros que ela não conseguia identificar.
Era como se algo invisível se aproximasse, algo que ela ainda não podia compreender. João, distraído com os estudos e com a rotina da faculdade, percebeu que a irmã estava mais nervosa e tensa, mas não conseguia decifrar o motivo. Cada pequeno detalhe chamava a atenção. Um carro que passava devagar demais. Pessoas observando mais do que o normal. O farfalhar das folhas, que parecia ecoar passos que ninguém dava. Helena sentia que algo estava prestes a acontecer, e a ansiedade apertava seu peito de maneira contínua. Enquanto isso, na pequena cidade da família, Antônio e Severino percorriam cidades históricas de Alagoas e Pernambuco, visitando museus e antigas casas de Lampião. Cada chapéu de couro, cada bandoleira e cada relíquia do cangaço que examinavam parecia carregar a história de coragem, audácia e proteção da própria família. Antônio absorvia cada detalhe, refletindo. Se alguém ameaçasse sua família, ele faria qualquer coisa para protegê-la. Qualquer coisa. A voz firme de Severino reforçava o peso da determinação do fazendeiro. Cuidado, Antônio. Isso é o início de algo que não pode ser ignorado. De volta à capital, a rotina dos filhos prosseguia, mas Helena não conseguia se livrar do pressentimento. Um vento mais intenso, sombras estranhas, passos que pareciam ecoar atrás dela. Tudo parecia sinalizar perigo. O irmão, João, não podia estar sempre ao seu lado, e isso aumentava sua vulnerabilidade. Pequenos detalhes se tornavam grandes alertas. Cada olhar estranho se transformava em alerta máximo. O toque insistente do telefone quebrou o silêncio do apartamento. Maria, aflita, falava com a voz embargada, perguntando se Helena estava bem. Helena tentou acalmar a mãe, mas percebeu que o medo de Maria refletia exatamente o que ela sentia. Antônio, ao receber a notícia, fechou os punhos e murmurou: "Nada vai acontecer com meus filhos, e se acontecer, farei justiça com minhas próprias mãos." O dia se estendeu com um peso invisível. Cada passo de Helena parecia seguido, cada sombra parecia esconder um perigo iminente. Quando a noite caiu, a jovem caminhava sozinha para o ponto de ônibus do campus, iluminado apenas por lâmpadas que formavam sombras longas e inquietantes. Um homem a observava, silencioso, aproximando-se a passos calculados. Antes que pudesse reagir, ele a agarrou e a conduziu para um local isolado entre prédios pouco iluminado, onde cada eco de passos se misturava ao silêncio pesado da noite. O medo tomou conta de Helena. Cada detalhe, as sombras, a iluminação fraca, as portas trancadas e corredores vazios, aumentava sua sensação de impotência. Maria, em casa, sentiu um desmaio súbito, como se seu corpo recebesse um aviso do que estava acontecendo. Antônio percebeu que algo terrivelmente errado acontecia, mas ainda não sabia o quê. A agressão foi rápida, cruel e inesperada. Helena, assustada e vulnerável, sofreu um impacto psicológico devastador. Cada momento reforçava a urgência da proteção que o pai sempre prometera. Nada mais seria como antes. O medo, a dor e a raiva começaram a crescer silenciosamente, preparando o terreno para a determinação que transformaria Antônio em alguém capaz de cruzar qualquer linha para proteger a família. O dia seguinte trouxe esperança e horror ao mesmo tempo. Um jardineiro da faculdade encontrou Helena escondida entre os arbustos, desorientada e ferida, mas viva. A equipe de segurança se aproximou, reconhecendo a gravidade da situação. O reitor, ciente do status da família, fez esforços para manter a situação discreta, evitando que o alarme público se espalhasse. Quando Antônio e Maria receberam a notícia, o choque tomou conta. Sua filha havia sido brutalmente atacada e a sensação de impotência se misturava ao desejo de justiça imediata. Acionaram a polícia, mas encontraram limitações burocráticas e demora. O delegado local sugeriu cautela, priorizando a saúde de Helena, mas os pais, dominados pela raiva, exigiam ação.
O coração de Antônio se encheu de uma mistura de medo, raiva e determinação. Ele sabia que algo precisava ser feito, que o sistema havia falhado e que a justiça tradicional talvez não fosse suficiente. A semente da vingança, até então latente, começava a germinar dentro dele. Cada decisão, cada olhar e cada passo a partir daquele momento estariam ligados a uma única meta: proteger sua família a qualquer custo. O silêncio na fazenda era quase palpável naquela noite. Antônio sentou-se ao lado de César Rocha, o gerente, com os olhos fixos no horizonte. A paciência se transformava em planejamento e a raiva em ação silenciosa. "Soltaram o filho da puta", disse Antônio, a voz baixa e firme, cortando o vento. 20 meses de dor e ele volta a andar livre. Isso não vai ficar assim, disse Antônio. César olhou para ele sem dizer nada, entendendo que aquela raiva não era impulso, era uma decisão que exigia cálculo, estratégia e precisão. Eles caminharam entre galpões e cercas, observando a escuridão, imaginando como agir sem levantar suspeitas, analisando cada detalhe que poderia ser usado mais tarde. Cada sombra se tornava uma pista, cada ruído uma possibilidade de rastrear o culpado. Nesse momento criou-se a nova identidade do cangaço. Antônio disse com fervor em sua voz: "Eu vou vingar minha filha sem dor nem piedade." "Precisamos pensar como ele pensa", disse César, finalmente quebrando o silêncio. "Onde ele pode ir? Quem ele procura? Que pessoas estão envolvidas? A polícia não consegue enxergar o que é invisível para eles. Mas nós podemos." Antônio assentiu e os dois começaram a organizar mentalmente cada passo. Traçaram um mapa com possíveis rotas, locais onde poderiam observar discretamente, horários em que o agressor poderia ser encontrado. Falavam em códigos, evitando palavras que poderiam ser ouvidas por alguém, planejando como criar distrações, como confundir rastros, como se aproximar sem ser notado. O objetivo não era apenas encontrar o criminoso, era garantir que ele nunca mais pudesse machucar ninguém e que não fosse mais um homem. Antônio disse: "Eu vou capar esse filho da puta." Em seguida discutiram a possibilidade de vigiar a cidade, usar contatos antigos para obter informações, conversar com empregados e fornecedores que pudessem ter visto movimentos suspeitos, buscar registros que a polícia ignorara. Tudo precisava ser meticuloso, perfeito. "Cada ação precisa ser calculada", murmurou Antônio, respirando fundo. "Um erro e tudo se perde, mas se fizermos direito, ele não terá para onde correr." Eles passaram horas detalhando estratégias, contemplando cada variável, como despistar a polícia, como rastrear contatos suspeitos, como garantir que nada os ligasse diretamente ao que fariam. César trouxe experiências antigas, situações que vivenciara na fazenda, pessoas que conheciam os caminhos do sertão e da cidade. Antônio absorvia cada palavra, cada sugestão, transformando-as em planos concretos, combinando inteligência, cautela e paciência. "Não é só sobre vingança", disse César, olhando firme. "É sobre justiça. Quem falhou, quem protegeu o criminoso, tudo isso será corrigido, de alguma forma real e sem piedade." Antônio assentiu, a mente afiada e determinada. Visualizava cada movimento que o seu espelho lampião faria, cada possibilidade, cada risco. Sabia que não poderiam falhar. A família dependia disso, e a dor que sentira se transformava em força, em combustível para aquilo que se tornaria uma ação impecável, dura, cruel e silenciosa, quase cinematográfica. Eles caminharam de volta à casa, o plano agora delineado, cada detalhe registrado na mente. A lua iluminava os campos, as sombras criavam camuflagem natural, e a noite parecia conspirar a favor deles. Cada passo era pensado, cada respiração calculada.
O silêncio não era vazio, era preparação. O cangaceiro moderno estava começando a se formar. E no horizonte, sem que ninguém visse, a sensação de que a justiça poderia finalmente chegar de forma precisa e irrevogável pairava no ar. A semente da vingança tinha sido plantada e o que aconteceria a seguir poderia mudar tudo. Seria o início de uma série de movimentos calculados que deixariam o agressor sem saída. Mas a pergunta que ficava no ar e prendia a atenção de qualquer um: eles conseguirão fazer justiça antes que ele desapareça novamente? A noite já avançava quando Antônio e César voltaram a se reunir na varanda da casa principal. O vento do sertão trazia cheiro de terra molhada e a lua refletia nos galpões, projetando sombras longas que pareciam observá-los. Antônio, ainda com o copo de uísque na mão, olhou para o horizonte e murmurou: eles pensam que podem escapar da justiça, mas não sabem com quem estão lidando. César assentiu, os olhos atentos a cada detalhe da fazenda, cada som, cada movimento distante. A conversa passou de desabafo para articulação. Eles começaram a traçar uma rede de informações, cada fio conectando pessoas que poderiam ajudá-los a encontrar o homem que tinha escapado da lei. Ex-funcionários, comerciantes, contatos de confiança que ninguém suspeitaria. Todos seriam peças em um quebra-cabeça que precisava ser montado com precisão. Primeiro, precisamos saber para onde ele foi, disse Antônio, a voz firme, quase cortante, e não podemos deixar que sinta que estamos atrás dele. César tirou um caderno antigo da bolsa, cheio de anotações e contatos. Começaram a listar rotas possíveis, verificando quem havia viajado para cidades próximas, quem poderia ter fornecido abrigo e quais registros oficiais poderiam ter sido ignorados pela polícia. Tudo tinha que ser discreto. Cada movimento precisava ser silencioso, rápido e eficiente. Enquanto elaboravam os passos, o ambiente ao redor parecia conspirar com a tensão. O gado ruminava lentamente, o ranger das cercas ecoava como alertas silenciosos, e o vento fazia as árvores balançarem como se fossem testemunhas. Antônio sentiu o coração bater mais rápido, cada batida uma lembrança da impotência que sentiu ao ver a filha sofrer. Mas agora a raiva se transformava em estratégia, e a estratégia em ação. Se ele aparecer em qualquer cidade próxima, nós já teremos pessoas de confiança observando, disse César, apontando nomes no caderno. Discretamente, nenhum sinal, nenhum contato direto. Precisamos de rastros e não de barulho. Os dois passaram horas detalhando cada passo. Mapas, horários de chegada e saída, contatos discretos. Cada informação tinha que ser conferida 2 vezes. Cada pessoa envolvida precisava estar comprometida com o silêncio e a confiança. Era uma rede invisível, mas sólida, construída com inteligência e paciência. Quando a noite começou a ceder espaço ao amanhecer, Antônio olhou para César e disse com voz baixa, carregada de determinação: amanhã começamos a testar os primeiros passos. Nada de precipitação, mas cada ação precisa nos aproximar dele. A justiça que falhou será feita por nós. César assentiu, sabendo que o caminho era perigoso, mas necessário. O cangaceiro moderno começava a se formar. Cada gesto, cada decisão, cada passo cuidadosamente calculado, tudo estava se tornando um plano que ninguém poderia interromper. E no horizonte, o sol nascia lentamente, como testemunha silenciosa do início de uma vingança que mudaria tudo. A noite no sertão parecia pesar sobre a fazenda como um manto silencioso. Antônio observava cada sombra, cada detalhe do terreno que conhecia desde a infância. O vento arrastava folhas secas pelo chão e o rangido das cercas parecia sussurrar segredos. César o acompanhava em silêncio, conhecendo o olhar do patrão. Raiva, dor e determinação se misturavam em cada linha de expressão.
Soltaram ele, disse Antônio, a voz baixa, mas cortante, como se cada palavra fosse lâmina. 20 meses de sofrimento, e ele volta a andar livre, sem que ninguém pague pelo que fez. César olhou ao redor, percebendo o tamanho do ódio que consumia o homem que sempre fora paciente. Eles caminharam pelos galpões, o gado ruminando ao fundo, enquanto a lua, cortando as copas das árvores, desenhava sombras afiadas como navalhas. Cada passo ecoava, misturando-se ao silêncio pesado do sertão. O desabafo deu lugar à estratégia. Antônio, com o olhar fixo, começou a enumerar tudo o que sabia. Fragmentos de conversas, horários, nomes, detalhes que a polícia não tinha registrado. César, meticuloso, conectava os pontos. Quem poderia ser questionado, quem tinha favores a pagar, quais serviços ao redor do crime poderiam revelar pistas ignoradas pelas autoridades. A polícia tem limites, afirmou Antônio com firmeza. O delegado faz o que pode, mas quem tem dinheiro fecha portas, compra silêncio. Se a lei falha, nós temos que agir. Não por ódio sem sentido, mas por justiça. Eles começaram a traçar um plano, cruzar listas de entrada e saída da cidade, observar antigos empregados, revisar contratos de serviços feitos na época do crime, procurar câmeras privadas, investigar movimentações suspeitas, registrar padrões que ninguém mais havia notado. Conversaram sobre como despistar possíveis rastros, viagens curtas, voos com nomes falsos, contatos indiretos que não deixassem rastros. Cada passo, cada detalhe, era pensado com cuidado para não levantar suspeitas. Enquanto planejavam, notícias de outro caso com as mesmas características chegaram ao delegado. Havia esperança, mas logo o rastro esfriou. Endereços falsos, contatos desaparecidos, um homem que parecia evaporar no ar. Antônio sentiu o fogo da raiva crescer dentro dele. O sistema havia falhado novamente. Meses se passaram com a família mantendo a rotina, enquanto Antônio e César teciam uma rede paralela de informações. Reuniões discretas, observações silenciosas, entrevistas com pessoas que poderiam ter alguma informação. Cada detalhe contava. Cada pessoa que eles conheciam se tornava parte do plano. O mundo exterior não sabia, mas dentro da fazenda, a tensão e o planejamento eram quase palpáveis. Em uma noite particularmente silenciosa, Antônio olhou para o terreno da fazenda, sentindo que ali se formava uma nova lei, a lei do cangaço que ele jurara aplicar. Notícias e comentários na cidade dividiam a opinião. Alguns aplaudiam o homem que buscava justiça, outros temiam o que ele se tornaria. Mas ali, no silêncio da noite, sob o farol distante, Antônio sussurrou. O cangaceiro vai atrás dele. Eu e você, César. Não vamos deixá-lo escapar de novo. Passo a passo, eles estudaram cada rota possível, cada ponto de vigilância, cada movimentação do criminoso. A semente da vingança não era mais apenas raiva. Era um projeto meticuloso, paciente, calculado. A lua subia e a promessa se transformava em plano, planejamento, cautela e um único objetivo. Quando a família voltou à fazenda, tudo parecia normalizar. Helena e João retomaram os estudos. Severino cuidava da fazenda com dedicação e Antônio e Maria tentavam respirar aliviados. Mas algo pairava no ar. Como um homem vestido como cangaceiro conseguira agir tão rápido, desaparecer sem ser visto, sem alarde? Mesmo com a tensão e o medo ainda presentes, a família permanecia unida. Mas a pergunta ecoava no ar. Quando executaremos o plano? Este era apenas um ato ou o início de uma série de atos que o transformaria no cangaceiro moderno, implacável e misterioso. A lua iluminava os cavalos no horizonte e o silêncio da noite carregava a sensação de que a justiça do cangaceiro poderia ser a esperança para muita gente a qualquer momento.
César, começou Antônio, a voz baixa, firme, quase sussurrada. Vamos precisar de tudo o que temos. Nada pode ser improvisado. Não podemos errar. O homem voltou a andar livre, mas a justiça não nos dará outra chance. César acenou, entendendo o peso das palavras. Sabiam que não podiam depender da polícia ou de promotores. Cada passo teria que ser cuidadosamente orquestrado. O primeiro ponto era o cavalo. Ele não era apenas transporte, era símbolo de mobilidade e liberdade silenciosa. Devia estar escondido, pronto para ser usado em qualquer emergência. O caminhão que o transportaria ficaria camuflado atrás do galpão, coberto com lonas, evitando qualquer olhar curioso. Cada detalhe tinha que ser pensado para que, quando necessário, o cavalo estivesse pronto sem chamar atenção. Vamos precisar também de toda a indumentária de um cangaceiro, algo que nos permita mostrar que o cangaço voltou, disse Antônio, já visualizando cada passo. E binóculos, lanternas silenciosas, rádio para comunicação, tudo controlado. Não podemos deixar rastros. O senhor precisa entrar e sair sem que ninguém perceba ou te acompanhe. Como fará isso, patrão? Perguntou César. Antônio respondeu. Claro, meu amigo. Por isso estarei a cavalo como lampião. E usarei apenas as aramas que não façam barulho. Eu serei sorrateiro rápido e eficiente. E não esqueça que teremos o caminhão à nossa disposição. Arrumaremos toda a estrutura para com o cavalo sair e entrar com ele em movimento. César perguntou como faremos isso. É simples, meu amigo. Montaremos a estrutura que precisamos no caminhão para minha saída e entrada com o cavalo. Veremos em que local ele está. Vamos com o caminhão até onde pudermos e seguirei até o filho de uma égua e saio o mais rápido possível ao seu encontro. Você estará com o caminhão cronometricamente passando por um lugar escuro, eu entre no caminhão. Assim sumo de vista. Só teremos que fazer isso em um lugar deserto. Enquanto traçavam as estratégias, César lembrava de situações anteriores. Promotores demorando a agir, advogados comprando silêncio, boletins de ocorrência arquivados sem ação. A frustração de Antônio tinha motivo. A cidade parecia virar as costas para quem buscava justiça. Cada falha do sistema reforçava a necessidade do plano. Ao mesmo tempo, na capital, a família tentava manter a rotina. Maria acompanhava de longe, mantendo Helena e João informados, mas o peso da tensão era constante. Advogados pressionavam, reuniões se arrastavam, promotores pediam mais provas e nada acontecia. A burocracia sufocava. Cada minuto sem solução era combustível para o plano de Antônio. O plano se dividia em etapas. 1. Observação, mapas, rotas, horários de rotina do suspeito. Cada entrada e saída de cidade, cada ponto de referência, cada câmera que pudesse ter captado algo, tudo era estudado. 2. Logística, transporte do cavalo preto, camuflagem, retirada de materiais discretamente. Qualquer movimento precisava parecer natural. 3. Ação, entrada silenciosa, aproximação calculada, captura do alvo sem chamar atenção, sempre preservando a segurança de todos. 4. Saída, retirada estratégica, rotas alternativas, pontos de apoio previamente estudados. Nada seria deixado ao acaso. Enquanto caminhavam pelos galpões, traçando mentalmente cada rota, Antônio falava em voz baixa, quase narrando o plano para si mesmo, como se estivesse escrevendo cada cena na mente. Ele vai seguir a estrada principal até a ponte. Eu e você vamos chegar pelo caminho do antigo moinho, ninguém vai nos ver. O caminhão alterado com as mudanças está camuflado, o cavalo pronto. Saída tranquila, sem riscos desnecessários. O vento soprava forte e as árvores balançavam como se escutassem cada palavra. Cada detalhe era ensaiado mentalmente e, na fazenda, fizeram várias entradas no caminhão em movimento para que o cavalo se acostumasse com essa situação
cada movimento pensado para não deixar rastros. Antônio imaginava o que aconteceria se o plano falhasse, e isso apenas reforçava sua determinação. Enquanto isso, na capital, o sistema de justiça continuava a falhar. Reuniões com delegados, promotores e advogados não traziam resultados. Nenhuma pista concreta surgia, nenhum suspeito era detido. A família aguardava notícias, impotente, cada hora de espera alimentando a ansiedade e o desespero. "O mundo acha que a justiça é cega", murmurou Antônio para César. "Mas vamos mostrar que a justiça também pode ter olhos. Olhos que veem, calculam e agem." Os passos finais do plano estavam claros em suas mentes. Paciência, observação, precisão e ação. Cada detalhe, cada rota, cada movimento estava gravado em suas memórias. Nada poderia ser deixado ao acaso. A semente da vingança estava madura, pronta para florescer em forma de justiça própria. A noite se aprofundava. O vento uivava pelos campos, trazendo consigo o pressentimento de que algo grande estava prestes a acontecer. A equipe de apoio imaginava, junto com Antônio e César, cada passo, cada risco, cada estratégia. Cada sombra parecia esconder um segredo, cada som sugeria movimento e cada instante carregava a atenção de um plano que poderia mudar tudo. A noite caía pesada sobre a fazenda. Um silêncio inquietante preenchia cada canto, quebrado apenas pelo sussurro do vento que balançava as copas das árvores e pelo ocasional mugido do gado. Antônio Moura caminhava ao lado de César Rocha, o gerente da fazenda, cada passo calculado, medido, como se o solo fosse um mapa de estratégia. O aroma da terra úmida se misturava com a tensão que carregavam, e cada sombra parecia observar, como se a própria noite estivesse ali para testemunhar o nascimento de uma nova lei, a lei que Antônio jurara aplicar. "Me soltaram o filho de uma puta", disse Antônio, voz baixa, quase arrastada pelo ódio contido. "Disseram que não há provas. 20 meses de dor e ele volta a andar livre." César não respondeu de imediato. Seus olhos acompanhavam cada sombra, cada movimento ao redor, calculando riscos invisíveis. Ele conhecia o patrão. Sabia que, quando o silêncio vinha, era sinal de que um plano estava sendo arquitetado. Caminharam entre galpões e cercas, como dois predadores estudando o terreno, enquanto a lua cortava a escuridão, transformando árvores e galpões em figuras afiadas, quase ameaçadoras. O papo começou como desabafo, mas rapidamente se transformou em articulação. Antônio compartilhou fragmentos de informações que havia reunido durante meses, nomes, horários, locais suspeitos. César, com a experiência de quem conhecia cada funcionário da fazenda e cada cliente da região, conectava os fios, quem devia ser questionado, quem tinha favores a pagar, onde buscar registros que a polícia ignorara. "A polícia tem limitações", disse Antônio, com voz firme, os olhos brilhando sob a luz da lua. "O delegado faz o que pode, mas quem tem dinheiro fecha portas, compra silêncio. Se a lei não age, a gente tem que agir. Não por ódio sem sentido, por justiça." Eles traçaram uma série de ações detalhadas. Cruzar listas de entrada e saída da cidade, revisar contratos de serviços próximos à época do crime, falar com antigos empregados, procurar câmeras de segurança que a polícia jamais checou. Cada passo era planejado com minúcia para não deixar rastros. Discutiram métodos de deslocamento, viagens curtas, voos com identidades falsas, contatos indiretos que não ligassem diretamente para eles. Cada detalhe parecia trivial, mas juntos formavam a engrenagem de uma operação silenciosa e precisa. Antônio pensou no cavalo que seria fundamental para a execução do plano. Ele visualizou o transporte do animal, escondido dentro de um caminhão adaptado, pronto para emergir quando necessário. César anotava mentalmente cada ponto estratégico. Entradas secretas, rotas de fuga, locais onde poderiam observar sem serem vistos. Cada passo exigia precisão,
cautela e coragem. Antônio assentiu, a mente afiada e determinada. Visualizava cada movimento que o seu espelho lampião faria, cada possibilidade, cada risco. Sabia que não poderiam falhar. A família dependia disso, e a dor que sentira se transformava em força, em combustível para aquilo que se tornaria uma ação impecável, dura, cruel e silenciosa, quase cinematográfica. Enquanto planejavam, recebiam notícias esparsas da capital. Helena e João estavam cada vez mais isolados em meio à burocracia, ao descaso policial e ao caos das ruas. As tentativas de pressionar a justiça eram inúteis. Promotores e delegados pareciam engessados, presos a processos e formalidades. Antônio sentiu a frustração crescer, inflamando a semente da vingança. A noite avançava e o plano tomava forma na mente de Antônio. Ele sabia que cada movimento precisava ser impecável. Cada contato com pessoas da cidade, cada consulta a registros e câmeras privadas, cada detalhe do transporte do cavalo, tudo faria parte de uma coreografia silenciosa e calculada. A justiça que a lei não queria dar, ele estava pronto para garantir. O cangaceiro vai atrás dele, murmurou Antônio, olhando para César com firmeza. Eu e você. A gente não deixa ele escapar de novo. Caminharam em silêncio, revisando cada detalhe, cada ponto e cada etapa. A aproximação, a vigilância, a ação precisa e rápida, sem alarde, sem erros. A lua, alta e cheia, parecia iluminar não só a fazenda, mas o caminho da justiça que estavam prestes a traçar. Cada sombra era aliada ou inimiga, cada galpão, cada árvore um ponto estratégico. Ao final da noite, retornaram à casa principal. A família parecia finalmente respirar aliviada, mas a tensão ainda pairava no ar. O mistério do cangaceiro, um homem fora da lei, rápido, invisível, calculista, se espalhava discretamente entre vizinhos e rumores. A cidade comentava discretamente como alguém poderia agir tão rápido, desaparecer sem ser visto. Quem seria aquele homem que fazia justiça sem ser percebido? Antônio sabia a resposta. Ele não havia parado. A fúria e a determinação tinham dado forma a um plano que só cresceria. O cangaceiro moderno, calculista e implacável, estava pronto para agir. E enquanto a lua iluminava o caminho silencioso dos cavalos no horizonte, uma pergunta pairava no ar. Quando a justiça do cangaceiro iniciaria? Como ele sentiria o primeiro peso de sua ação? No dia seguinte, sol se punha sobre a cidade grande, tingindo o horizonte com tons de laranja e vermelho. Antônio e César estavam sentados em uma mesa de madeira rústica, num pequeno restaurante à beira do rio, longe da rotina da fazenda. O cheiro da comida se misturava ao frescor do vento que vinha da água, mas nada conseguia aliviar a tensão que carregavam. Cada garfada era mecânica. Seus olhos estavam atentos a cada movimento ao redor, cada pessoa que entrava no local, cada sombra que se alongava pelo chão. Precisamos começar, disse Antônio, baixando a voz para que ninguém ouvisse. O tempo está passando e eles acham que podem escapar da justiça. César assentiu, olhando discretamente para o rio que serpenteava pela cidade. Temos que ser rápidos, precisos. Se seguirmos o plano com cuidado, ninguém vai perceber, e cada detalhe importa. O cavalo, o caminhão, a rota de entrada e saída da cidade, os horários. Tudo precisa ser perfeito. Eles discutiam planos, como se fossem peças de xadrez. Quem deveria ser seguido primeiro? Quais ruas evitariam câmeras? Como obter informações sem levantar suspeitas? Antônio falava com calma, mas cada palavra carregava a frieza de quem estava pronto para agir. O caminhão vai nos dar mobilidade, explicou ele, apontando discretamente para a rua próxima. Podemos escondê-lo atrás do armazém abandonado. Quando for o momento,
Ele estará pronto para levar o cavalo. A surpresa será total. Enquanto isso, na capital, a família vivia a tensão de um jogo diferente. Helena e João continuavam seus estudos, mas os sinais de alerta não paravam. Sombras que pareciam segui-los, mensagens anônimas, sinais sutis de que alguém monitorava cada movimento. A burocracia e a influência retardavam qualquer investigação formal. Nada funcionava como deveria, e cada dia sem respostas aumentava a frustração. De volta ao restaurante, Antônio e César continuavam traçando o plano. Como entrar sem serem notados em locais públicos? Como verificar rotas de saída da cidade e esconder o cavalo? Quem poderia ajudá-los discretamente? Quais contatos precisariam manter em sigilo absoluto? Quando começar, não haverá volta, disse César, olhando o horizonte. Tudo precisa sair perfeito na primeira tentativa. Antônio respirou fundo, observando o reflexo da cidade no rio. A tensão da espera transformava-se em ação mental. Cada passo era revisado, cada risco calculado, cada detalhe memorizado. Eles não apenas planejavam a vingança, estavam arquitetando uma justiça que o sistema falhara em oferecer. Enquanto o sol desaparecia completamente e a cidade se iluminava com as luzes artificiais, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer pairava no ar. O público sente cada movimento, cada decisão, cada passo do plano, e a ansiedade aumenta. Como será a execução? Como eles conseguirão agir sem deixar rastros? A madrugada chegou silenciosa, mas para Antônio e César, cada segundo era barulho, cada sombra carregava um risco. O caminhão já estava escondido atrás do armazém abandonado, coberto com lonas e galhos para não chamar atenção. O cavalo, nervoso, respirava fundo dentro do transporte improvisado, pronto para o momento que transformaria o planejamento em ação. Tudo certo, murmurou César, conferindo novamente mapas e anotações. As câmeras da rua lateral estão fora de operação. O trânsito estará mínimo até às 3 da manhã. É o nosso momento. Antônio assentiu, observando cada movimento das ruas próximas, através do binóculo. Cada carro, cada luz, cada pessoa que passava poderia ser um problema. Mas ele não hesitava. Cada passo era calculado, cada risco medido. Enquanto isso, Helena e João sentiam a pressão aumentar. Pequenos sinais de que eram observados continuavam. Sombras que passavam pelos corredores da universidade, olhares rápidos que desapareciam quando olhavam de volta, e mensagens anônimas que indicavam que alguém sabia mais do que deveria. A burocracia da justiça e a lentidão das autoridades frustravam a família. A angústia se espalhava como uma sombra invisível sobre cada passo deles. De volta à periferia, Antônio e César começaram a execução do plano. César conduziria o caminhão até o local estratégico, enquanto Antônio vestiu-se com toda a sua indumentária de cangaceiro, com um belo chapéu que também escondia parte do rosto e portava uma espingarda, um revólver, cinto e cartucheira, e no detalhe um peitoral de balas. Levava também um amolado facão e um punhal extremamente afiado, cuidadosamente para este momento. César já tinha em torno da região olheiros que cuidaria da segurança do entorno. Cada movimento era coordenado com sinais discretos, um toque de mão, um aceno sutil, um olhar para confirmar que não havia ninguém por perto. O coração de Antônio disparava, mas a mente estava fria. Ele sabia que qualquer erro poderia colocar tudo a perder. A preparação foi intensa. Análise das rotas de fuga, estudo do terreno, cálculo dos horários de patrulha, identificação de pontos cegos. Cada detalhe do plano tinha sido revisado dezenas de vezes, e agora era o momento de transformar meses de estratégia em ação. Enquanto eles se moviam em direção ao local, a cidade dormia, alheia ao que se desenrolava nas suas ruas silenciosas. A tensão era palpável. E o público sente cada passo, cada respiração, cada risco iminente.
A sensação de que a justiça será feita, mas de uma forma inesperada e implacável, cria suspense absoluto. Como Antônio e César conseguirão agir sem serem pegos? Como o cavalo será usado para a surpresa final? O relógio marcava 2h57 da manhã. Cesarme, dirigindo o caminhão, respirou fundo, observando a luz fraca do farol do caminhão se aproximando do local de desembarque e falou: "Patrão, a hora chegou." Cada movimento, cada decisão, cada detalhe do plano entrava em ação. E enquanto o rio refletia a lua cheia, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer deixava todos em alerta, como se o próprio ar carregasse tensão e expectativa. A madrugada avançava, o caminhão se aproximando e diminuindo a velocidade, o cavalo calmo, como se pressentisse o momento que estava por vir. Antônio estudava novamente as rotas, os possíveis pontos de fuga e a movimentação de pessoas e carros na região. Cada detalhe era crucial. Um passo errado poderia arruinar meses de planejamento. "César", disse Antônio baixinho com o olhar fixo na rua vazia. "Se alguém aparecer antes do combinado, a gente interrompe. Nada de improvisos. Cada segundo conta." Enquanto isso, Helena sentia uma inquietação crescente. Apesar da rotina diária, algo a deixava alerta. Passos que pareciam segui-la, olhares que se demoravam, mensagens estranhas em seu celular. A tensão se espalhava como uma sombra invisível. Ela não sabia, mas os movimentos de seu pai estavam começando a criar ondas que chegariam até ela, mesmo que ainda não percebesse. O plano de Antônio se dividia em etapas precisas. César conduziria o caminhão até um local estratégico próximo à saída da cidade, garantindo que o cavalo pudesse ser rapidamente utilizado. Antônio se moveria pelas ruas secundárias, observando sinais, câmeras e possíveis testemunhas. Tudo precisava ser discreto, rápido e eficaz. O coração de Antônio batia forte, mas sua mente estava fria, calculando cada risco, antecipando cada movimento. Ele recordava as palavras de seu amigo: "Lampião não esperava pela justiça dos homens." Agora aquela frase se transformava em guia. A justiça seria feita, mas do seu jeito do cangaço. Enquanto caminhavam, os dois sentem cada passo. A tensão aumenta, os riscos aparecem e a sensação de perigo iminente mantém todos presos à narrativa. Cada sombra, cada barulho distante, cada reflexo nos vidros é potencialmente uma ameaça. Mas Antônio e César não hesitam. A determinação de proteger a família e buscar justiça supera qualquer medo. De repente, um movimento suspeito surge em uma das ruas laterais. Antônio sinaliza para César que reduz a velocidade do caminhão. O cavalo dentro do transporte respira fundo, pronto para a ação. A cidade parece congelar, o tempo desacelera. Cada detalhe da execução do plano se torna essencial. Passos silenciosos, observação atenta, controle da situação. Enquanto isso, em casa, Helena percebe algo estranho em seu entorno. O perigo se aproxima, mesmo que ela ainda não saiba exatamente de onde. Parecia que sabia da vingança que seu pai e César estavam pronto para fazer. A lua estava alta, redonda como uma testemunha silenciosa daquela noite. A cidade parecia respirar devagar, como se soubesse que algo importante iria acontecer. O caminhão seguia pela estrada, o motor abafado, os faróis apagados. Dentro dele, Antônio mantinha o olhar fixo no horizonte. Ao seu lado, seu fiel companheiro, César, ajeitava o chapéu de couro e revisava um mapa amassado sobre o painel. "Tem certeza que é aqui mesmo?" perguntou César, a voz rouca de quem já vira muita coisa. "Certeza eu tenho é da dívida que ele tem comigo", respondeu Antônio, sem tirar os olhos da estrada. O caminhão parou num trecho de mata seca, a uns 2 quilômetros do ponto onde o homem estava escondido. César desceu primeiro, observando os arredores com a lanterna tampada pela mão. O vento batia forte, levantando poeira e folhas secas. "Deixa o cavalo pronto?" "Deixa."
Hoje ele vai comigo até o fim. César deu o sinal para Antônio seguir e soltou o cavalo, negro como a noite. Antônio passou a mão sobre o pescoço do animal, respirou fundo e ajeitou o punhal na cintura. Uma lâmina antiga, porém muito afiada, de cabo de osso da época do cangaço, herança de seu avô. O plano era claro. César ficaria no caminhão, com o motor ligado, pronto para sair assim que ouvisse o sinal. Antônio seguiria a cavalo, em silêncio, até o barracão velho onde o criminoso estava escondido. O vento parecia sussurrar memórias antigas. A poeira dançava sob o luar, e por um instante Antônio se sentiu parte de algo maior. Um eco distante, o mesmo que fez Lampião pegar em armas por justiça. Se eu demorar, você sabe o que fazer, disse Antônio. Eu sei, patrão, o que for preciso. Antônio montou o cavalo e partiu feito uma bala em direção à casa, sumindo na escuridão. César observava, firme, os dedos batendo no volante, o rosto tenso. A casa surgia no meio das vielas. Um rádio chiava lá dentro e o vulto do homem se movia, bebendo e rindo sozinho. Antônio aproximou-se devagar a uma janela que estava entreaberta e com o revólver na mão. Empurrou a janela rapidamente, pulou e deu o primeiro murro. O choque foi seco. O corpo do homem voou contra a parede e antes que reagisse, o punhal já estava encostado em seu pescoço. Mostrou a foto da filha e das duas vítimas do criminoso. Lembra dela? Sussurrou Antônio, a voz firme, baixa. O homem tentou falar, mas a respiração falhou. Ela chorava pedindo ajuda. E você só ria. O punhal deslizou pelo rosto do criminoso, sem pressa, deixando uma marca fina, quase simbólica. O sangue correu devagar, misturado ao suor e ao medo. Antônio o segurou pelos ombros e o fez encarar o próprio reflexo num pedaço de vidro quebrado. Agora você vai carregar no rosto o que ela carregou na alma. Houve um som abafado pela mordaça que Antônio tinha posto em sua boca. Primeiro deu um pequeno corte na orelha e disse, no cangaço, e assim que se faz, tá gostando agora? O homem desesperado com os olhos arregalados, mas sem poder falar, expressando dor, pavor, medo e desespero, nada podia fazer. Deu mais um corte, arrancou a orelha e disse, nunca mais vai esquecer pelo que as suas vítimas passaram. O homem até achou que tinha acabado, porém, o pior estava por vir. Baixou a short que ele usava e disse, nunca mais fará mal a mulher nenhuma. E começou a fazer pequenos cortes no saco do homem, dizendo isso e para aprender a respeitar a filha e mulher de homem. Ele já sangrando e com dores sussurrando pedindo perdão, Antônio disse, quem perdoa, e Deus, eu faço justiça. E completou você e uma demônio, e agora deixará de ser homem para sempre. Você será notícias e servirá como exemplo de que não deve fazer isso. E sem piedade cortou seus testículos e jogou na mesa. Antônio olhou do lado de fora e estava tudo calmo. Pegou o marginal pelos cabelos, o arrastou e deixou na rua para que todos pudessem ver. Na saída ainda lhe disse, você não sabe quem sou, estou lhe deixando vivo para exemplo, mas se precisar eu volto e acabo o serviço lhe mandando para o inferno. Quando lhe perguntar quem fez isso, pode dizer que fui eu o cangaceiro. Depois disso e com o homem amarrado, ensanguentado e posto na rua, o silêncio. Quando avisou a César, ele partiu com o caminhão, rapidamente abriu as portas de trás, desceu a rampa e ouviu, e partiu a seu encontro no trecho combinado. Minutos depois, Antônio surgiu pela estrada montado no cavalo, o punhal ainda brilhando à luz da lua, e deu 3 assobios curtos. Era o sinal de que já estava dentro do caminhão e já poderia ligar o sistema para fechar tudo. Subiu na boleia do caminhão sem dizer uma palavra. César acelerou já em direção à fazenda e perguntou, deu certo? Deu, e amanhã vai ter notícia. Horas depois, a polícia recebeu um chamado anônimo. No local, encontraram o homem ferido, ensanguentado, com o rosto riscado de cortes finos, mas vivo.
Estava amarrado, o lenço de couro preso ao peito. "Quem fez isso com você?" perguntou o delegado. O bandido tremia. "Foi um cangaceiro, montado num cavalo preto. Sumiu como o vento." O delegado se entreolhou com os homens da ronda. "Cangaceiro? No século XXI? Eu juro, ele usava um chapéu igual ao de Lampião." A história se espalhou. No dia seguinte, as rádios falavam de um justiceiro misterioso que andava de cavalo vestido como um homem do passado. Alguns diziam que era um fantasma, outros que era um policial aposentado. Mas César e Antônio sabiam. Eles estavam ali, na varanda da fazenda, o cavalo pastando ao fundo, o vento soprando o cheiro de terra molhada. "A cidade toda está falando em você, Antônio. Deixa falarem. O importante é que ele pagou." César assentiu, olhando para o horizonte. "E agora?" Antônio apertou o chapéu na cabeça, os olhos duros como pedra. "Agora vem o mais difícil. A gente começou, mas ainda não terminou." O trovão distante anunciou o que viria. E o sertão, mais uma vez, guardou o segredo de dois homens que decidiram fazer justiça à moda antiga. O sol começava a nascer no horizonte quando o velho caminhão subiu a ladeira de volta à fazenda. A luz alaranjada batia no capô empoeirado e fazia brilhar o suor no rosto de Antônio. Ao seu lado, César mantinha o olhar atento na estrada, o cigarro preso entre os dedos calejados. "Está feito, parceiro", afirmou ele, quebrando o silêncio que vinha desde a madrugada. Antônio respondeu apenas com um aceno. O cavalo preto vinha atrás, trotando firme, como se também entendesse o peso daquela noite. Quando chegaram ao terreiro, o galo cantou e o cheiro de café fresco veio da cozinha. A filha de Antônio apareceu à porta, o sorriso tímido, os olhos marejados. Ele tirou o chapéu de couro, passou a mão nos cabelos e a abraçou sem dizer palavra. Por um instante, tudo pareceu normal. Mas dentro dele, o eco da vingança ainda vibrava. Mais tarde, à sombra da varanda, César, seu fiel amigo e agora parceiro, chegou com um radinho de pilha chiando. "Tá ouvindo, Antônio? Já estão falando de você no rádio." A voz do locutor ecoava em meio ao chiado. "E atenção, moradores da região. A polícia continua investigando o caso do criminoso encontrado ferido e amarrado próximo à Estrada Velha. Segundo relatos, ele teria sido capturado por um homem misterioso, vestido como um cangaceiro. O suspeito desapareceu montado em um cavalo preto, deixando apenas um lenço de couro como marca registrada e um caminho de fumaça por onde passava a te sumir." César sorriu de canto. "O povo está chamando de o cangaceiro da justiça, e parece que gostaram da ideia." Antônio olhou para o horizonte, o olhar distante. Justiça, o povo só lembra dela quando falta. Do outro lado do terreiro, os trabalhadores chegavam, e logo a casa se encheu de risos, cheiro de carne na brasa e o som de uma sanfona tocando baixinho. Era noite de comemoração, o fim de um ciclo de dor. A filha de Antônio servia os pratos e o velho amigo levantou um copo de cachaça. "Ao sertão, que nunca se esqueça de quem luta por ele." Todos brindaram. O riso se misturava ao som do vento e ao crepitar da fogueira. Mas mesmo em meio à alegria, havia algo no ar. Lá fora, o vento levantava o pó da estrada e o lampião balançava devagar. Antônio, sentado um pouco afastado, olhava para o cavalo preso ao mourão. O animal relinchou, como se chamasse. César se aproximou e falou baixo. "E agora, patrão? Vai pendurar o chapéu?" Antônio sorriu de leve, mas os olhos diziam outra coisa. "Enquanto tiver injustiça nesse mundo, o sertão ainda vai ouvir o som dos cascos dele." No rádio, a voz do locutor volta, firme. Moradores de outras cidades começaram a enviar cartas, contando seus casos de injustiça e pedindo ajuda ao tal cangaceiro misterioso. Ninguém sabe quem ele é. Mas uma coisa é certa. A justiça do sertão tem rosto, tem nome e cavalga nas noites de lua cheia.
Alguns chamam de vingança, outros de justiça. Mas no sertão, onde a lei demora e o medo cala, há quem acredite que ainda cavalga por essas terras um homem que faz o que o destino deixou de fazer. O cangaceiro da justiça. Fim, ou será o começo? Comente abaixo. Que história de injustiça você gostaria de ver ele resolvendo a seguir? Se inscreva, compartilhe e continue com a gente. O sertão ainda tem muito para contar.